Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste quarto trimestre de 2022, a lição dos adultos que vem trabalhando dentro do livro do profeta Ezequiel. Materialmente nós estamos estudando Ezequiel, mas como pano de fundo nós estamos estudando escatologia bíblica, que é a doutrina das últimas coisas. O tema do nosso trimestre é a justiça divina e o subtema fala da preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então nós, com base no livro do profeta Ezequiel, estamos estudando sobre os últimos dias do povo de Deus aqui na terra. Eu quero aproveitar para te convidar para se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir, comentar, porque acionar o sininho das notificações. Quando você comenta, você me diz se o conteúdo que está sendo lançado está sendo compreendido, se deve continuar, se não devo. Quando você curte, você diz para o YouTube, o vídeo é bom, manda para outras pessoas aí, ele indica. Quando você compartilha, você evangeliza alguém. Então vamos ficar nesta métrica. Este é o nosso segundo vídeo da semana. Já tem o vídeo número 1 e nós teremos mais 4, querendo Deus. E o irmão Daniel Anjos está colocando esses vídeos todos com a mesma capa para facilitar a tua compreensão. Na hora que você olhar a capa desse vídeo, você verá que terão outras capas iguais, outras 5 capas, né? Faltam 4 ainda, mas certamente terão 5 capas. E você poderá assistir este e os demais, tá bom? Não esquece, não, assista todos para você compreender. Nós estamos estudando nesta semana a lição de número 2 deste trimestre. Estudamos já a lição número 1, que foi uma lição introdutória, falamos do Atalaia. Estamos na lição 2, que fala sobre Vem o Fim, inclusive foi o tema do trimestre inteiro em 2004, do quarto trimestre de 2004. Já falamos ontem sobre o fim, é uma referência à destruição de Jerusalém. Explicamos a destruição de Jerusalém lá atrás no cativeiro babilônico e também o que vai acontecer durante a grande tribulação, durante a batalha do Armagedon e outras coisas mais, e falamos do fim geral diante do juiz do trono branco. Hoje, terça-feira, a nossa leitura será no segundo livro dos Reis, segundo Reis, capítulo 21, versículos de 12 a 14. A epígrafe aqui diz: Deus anunciou a chegada do fim com mais de 100 anos de antecedência. Deus anunciou a quem a chegada do fim? Vamos ver aqui o que o texto diz. A quem Deus anunciou a chegada do fim com mais de 100 anos de antecedência. Nós vamos ler então o segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículos de 12 a 14. Eu vou fazer leitura na Bíblia de Estudo Mateu Henry, editada pela Sociedade Bíblica do Brasil, na tradução Revista Almeida e Corrigida. Acompanhe comigo a leitura, depois da leitura eu te explicarei o texto, tá bom? Mas acompanhe comigo. Segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículo de número 12. Vamos ler 12, 13 e 14. 12. Por isso, este por isso aqui é uma ligação, é um conectivo, melhor dizendo. Você precisa ler o que tem lá atrás para entender o por isso. Por isso, nós estamos no contexto do livro dos Reis, e no contexto do livro dos Reis aqui está falando sobre Manassés, que foi filho do rei Ezequias. Ezequias é aquele que Isaías, o profeta Isaías, nós vamos ler daqui a pouco ali em Isaías. Isaías foi visitar Ezequias e Deus mandou dizer para Ezequias que ele colocasse a própria casa em ordem porque ele morreria. Isaías deu a mensagem, uma atalaia, levou o oráculo e saiu. Quando Isaías saiu, que vai passando ali pelo pátio do palácio, nos diz a palavra de Deus que Ezequias virou para a parede, chorou, ficou triste, lamentou e pediu a Deus mais um tempo, Senhor, me dá um tempo, me dá um prazo aí. E Deus então fez com que Isaías voltasse até o rei Ezequias, não é o profeta Ezequias, é o rei Ezequias, e a mensagem de Isaías foi: o Senhor vai te conceder mais um tempo. Eu não recordo agora se o Senhor disse 15 anos, mas o Senhor vai te conceder mais um tempo. De sorte que Ezequias viveu mais 15 anos. E no período dos 15 anos que Ezequias viveu, ele teve um filho, chamado de Manassés. Ele recebeu este nome, o filho do rei Ezequias. Ocorre que, antes Ezequias tivesse morrido da forma que Deus havia determinado, que Deus mandou o profeta anunciar.
porque Manassés foi o pior dos reis que Israel já pôde ter. Eu trato de Israel porque já estamos tratando do reino dividido. Ao norte está Judá, ao sul está Judá, ao norte está Israel com 10 tribos. Manassés foi um rei tão ruim em Israel que Manassés abraçou assim com todas as suas forças a idolatria, a ponto de pegar o seu próprio filho e sacrificar ao deus Moloque no vale do filho de Inom, onde justamente vai acontecer a batalha do Armagedon. E Manassés foi terrível. O Senhor então encheu-se da medida de Manassés. O que Manassés fez, o Senhor disse, não tem mais condição de suportar. Aí chegamos no texto em que nós estamos. Preste atenção. Por isso, por causa de tudo que fez Manassés, assim diz o Senhor, aquele que tudo pode, preste atenção, Deus de Israel: eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá. Jerusalém e Judá é lá no sul, não tem nada a ver com Manassés aqui ainda, mas Deus está dizendo que vai trazer um mal sobre Jerusalém e sobre Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. O negócio vai ser tão feio que as orelhas vão ficar tremendo assim, ó, quando ouvirem o que Deus fará que Deus disse que haveria de fazer com Jerusalém e com Judá, lá na parte do sul. Vamos para o versículo número 13. E estenderei sobre Jerusalém o meu cordel. Deus vai estender sobre Jerusalém o seu cordel. Ele diz bem assim, cordel de Samaria. E o prumo, o cordel e o prumo, né? Na Bíblia Sagrada nós encontramos algumas coisas que são até utilizadas pela maçonaria, não temos nada a ver com a maçonaria, mas vou registrar. O esquadro, o compasso, o prumo, a régua, a linha, a medida de Deus, a cana, Deus tem o vento, Deus tem essas questões para sopesar os homens. E aqui ele está dizendo, estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria. A mesma medida que eu estendo sobre Samaria eu também vou estender sobre Jerusalém. Vou ser justo, do jeito que eu faço ali, eu faço aqui também, sobre Samaria. E o prumo da casa de Acabe. A casa de Acabe tem um prumo assim, que é na linha vertical, né? Pai, filho, neto, são os ascendentes e os descendentes. Então não daria para Deus colocar uma régua, uma linha. Deus colocou o prumo, porque é nesse sentido. Eu vou colocar o prumo, vou medir a casa do rei Acabe. A casa do rei Acabe está lá atrás ligada, nesse contexto aí, com Manassés, com Ezequias. É tudo uma linhagem só. Deus está dizendo, eu vou estender o prumo sobre a casa do rei Acabe e limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, a limpa e a vira sobre a sua face. É como quem limpa a terra e vira a terra assim de um lado para o outro. Aí no versículo 14, e desampararei o resto da minha herança. Eu vou deixar eles desamparados. Eu gosto deles, eu os tirei do Egito com mão forte, com o braço estendido. Leia aí o Salmo 136. Você vai entender o texto lá, diz bem assim, porque a sua misericórdia é para sempre, é aquele que deu vitória a Israel perante reis famosos, porque a sua misericórdia é para sempre, que a Og, rei de tal, a não sei quem, a Bazã, não sei o que, porque a sua misericórdia é para sempre. Então Deus vai dizer, eu tenho eles como minha herança, mas eu vou desampará-los, porque eles me desobedeceram. Isso aqui é um profeta, é um atalaia trazendo um oráculo, trazendo uma mensagem. Entregá-lo-ei na mão dos seus inimigos. Deus está dizendo, porque me desobedeceram, eu vou entregá-los nas mãos dos seus inimigos. No caso aqui, estava dizendo que iria entregar a parte da Judéia, a parte de baixo daquela nação para os babilônios. Nós sabemos isso porque nós já estudamos o assunto. E a parte de cima, a parte do norte, para a Síria. A Síria foi quem tomou conta, mas seria entregue nas mãos dos seus inimigos. E far-lo-ão e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos. O que Deus está dizendo aqui é que ele vai causar uma grande destruição. Olhe, quando esse texto aqui é anunciado, tudo o que estava aqui escrito parecia fantasia. Parecia que não ia dar certo, porque o reino estava indo bem, o reino estava tudo ok. De onde viria toda essa destruição? Aí o tempo passa e nós vamos assim parar no livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 33, versículos 10 e 11.
E você vai encontrar no segundo livro das Crônicas 33, 10 e 11. Eu vou abrir aqui para ler para você o texto, para que você possa ter uma compreensão completa do assunto. Deus cumpre a sua promessa feita neste momento. Deus disse: eu não disse que haveria de destruir. Olha o que diz aqui, ó. Versículos 10 e 11. E falou o Senhor a Manassés. Quando é que o Senhor falou a Manassés? Lá no segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículos de 12 a 14, que nós acabamos de ler. Então, quando você está em 2 Crônicas 33, versículo 10, diz: e falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Naqueles dias ninguém acreditou sobre o que o oráculo falou. Hoje nós estamos num momento até complicado para o Brasil. Nós estamos numa questão política muito séria. O Brasil está na iminência de continuar sendo um país pujante, crescente, ou pode voltar àquela escuridão que tinha antigamente. O Brasil pode, de repente, ser comparado com os países que estão aqui em volta. Mas mesmo assim, uma grande maioria da população, quase metade da população, 40 e tantos %, acham que o melhor seria o Brasil pegar aquele ritmo, aquele rumo. Não é o nosso foco, é porque mais ou menos bateu para você compreender o contexto. Mas o povo não deu ouvido, está escrito aqui em 2 Crônicas 33, versículo 10. Não deram ouvidos. Aí o versículo 11. Pelo que, como eles não deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais. Manassés aqui é a descendência, não é o próprio Manassés, são os seus descendentes. Entre os espinhais, e os amarraram com cadeias e os levaram para a Babilônia. Em outras palavras, nosso Deus prometeu e nosso Deus cumpriu. Se você observar lá também no livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 17, você vai encontrar Deus dizendo por intermédio do mesmo Isaías, que foi lá dizer para o rei Ezequias que ele haveria de morrer, depois trouxe a mensagem de volta dizendo que ele haveria de ter mais um prazo, que Deus disse, capítulo 28, versículo 17 de Isaías, que ele é quem ia medir. Lá em Babilônia, quando Belsazar está festejando com os utensílios do templo, os medo-persas estão em volta da grande Babilônia tentando invadi-la, e Belsazar não acreditou e foi festejar com as mulheres, etc. Diz-nos que apareceu uma mão na parede e escreveu Mene, Mene, Tekel, Facim, que ao chamar Daniel traduziu, olhou e traduziu, e disse: só aqui está escrito: medido foste, pesado foste em balança fiel e achado em falta. Deus usa os nossos atos, usa para com os nossos atos com a sua medida. Deus tem a linha, o seu cordel, para saber se está na medida. Deus tem a vara para saber se está na medida. Deus tem o prumo para saber se está na medida, se está certinho. Deus tem a balança para saber se está na medida. Quando está na medida, está dentro do padrão divino. Padrão divino. Desde Gênesis capítulo número 9, que Deus passou aos homens o governo humano. Os homens tomam suas decisões, escolhem seus governantes, escolhem aqueles que estarão diante de si, criam suas próprias leis. Mas em momento nenhum, a lei que o homem cria pode suplantar a lei que Deus determinou. Deus determinou, está determinado. Quem conhece todo o futuro, quem conhece o eterno porvir, é Deus. E aqui tem-se uma advertência da parte do Senhor. Ou faz a coisa conforme ele quer, ou ele vai tomar providência e ponto final. Aqui foi avisado. Manassés foi avisado, seus descendentes foram avisados. Mas não deram atenção. Cerca de 100 anos depois, vieram os inimigos, invadiram todo aquele território e levaram tudo de volta. É interessante que tem reis de Israel que, como por exemplo o Jeroboão, o Roboão, filho de Salomão, deixou o Egito entrar em Israel e mostrou todas as suas riquezas, as riquezas de Salomão, seu pai. Foi lá em Jerusalém, abriu os cofres, nós temos isso, nós temos aquilo. Tem gente por aí que já foi chamado de o cara. O camarada estava lá pro lado dos Estados Unidos e alguém zombando dele, pensou que era elogio, mas foi zombaria, e disse: você é o cara, você é o cara. Aí o idiota lá do Roboão, filho de Salomão, pensando que também era o cara, abriu os cofres públicos, abriu os cofres, mostrou toda a riqueza. Sabe o que é que o Egito fez? O Egito veio, tomou tudo, levou toda a riqueza embora.
Salomão tinha feito 300 escudos de ouro. Salomão fez os escudos e era uma honra quando Salomão entrava para poder atender o povo tinha orgulho em ver o rei Salomão passando com aquela pompa, os escudos. Só que Roboão, como perdeu todo o ouro, nós temos que cuidar para guardar o ouro, nós não podemos perder o ouro. Se for para perder o ouro, é complicado, nós temos aqui guardar o ouro, e o ouro aqui representa muita coisa. Representa o respeito, representa o nome, representa a dignidade, representa tudo, e não só meu. A decisão que eu tomo é uma decisão que pega todo mundo, que pega toda a nação. Aí o infeliz do Roboão foi fazer agora escudos de bronze. Aí dava aquela polidazinha, né? Nós temos uma live aí, eu e Maciel, que diz: nem tudo que reluz é ouro. Estava reluzindo, mas não era ouro, era bronze. Certo? Aí agora ia lá e entrava, e o povo, em vez de elogiar, louvá-lo, como faziam com... Eu estou falando de louvor, não estou falando de adoração não, tá? Louvar é exaltar, assim, como exaltavam seu pai, o povo baixava a cabeça e ficava triste, porque ele foi um abestalhado, ele foi um tolo, ele foi um tonto. Nós estamos aqui lendo hoje sobre Manassés e Deus utilizando seus profetas, dizendo que o mal virá se não mudar de atitude. Eu espero que o Espírito de Deus te esclareça. O nosso objetivo é falar da palavra de Deus. Agora Salomão diz que nada é novo debaixo do sol, que o que aconteceu, acontece e ainda vai acontecer. Então se atenha. Alguém disse que nós não teremos tempo na vida para errar tantas vezes e aprender com os nossos erros. Nós precisamos olhar para os erros dos outros e aprendermos com os erros dele. Deixa o erro dele lá e a gente faz de forma correta aqui. Tranquilo? Que Deus nos abençoe. Não esqueça, não. Se inscreva, compartilhe, curta, comente e vamos fugir. Vamos fugir dessa destruição que está declarada. Querendo Deus, amanhã nós falaremos sobre Nabucodonosor foi constituído como o arrogante divino. Não, Nabucodonosor foi constituído como o Azorrague, quer dizer, o servo divino, para açoitar Jerusalém. A Azorrague era o chicote que na ponta tinha ferro, tinha bolas tinha osso, tinha bolas de ferro. Quando ele batia assim, é como se pegasse e arrancasse o pedaço. E Deus utilizou Nabucodonosor como Azorrague contra a nação de Israel. Espero em Deus que nós não precisemos sofrer com este mesmo Azorrague. Se inscreve aí no nosso canal. Fiquem todos na paz do Senhor.